Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e vai enviar para mais e mais pessoas. Na 12ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais te conheci. Afasta de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os ventos, as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque está construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com os seus ensinamentos. De fato, ele ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditemos hoje esse evangelho que é o encerramento do sermão da montanha, belíssimo sermões, por sinal. Digamos assim, sermão em três partes que podemos considerar, se é que podemos. O ensinamento de Jesus hoje, dentro desse aprendizado, na primeira parte, ele fala dessa parábola, dessa administração. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor com os lábios, com os lábios. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Bom, gente, o mundo que nós estamos vivendo, nós estamos assistindo tanto isso, né? Tantos homens de fé, mulheres de fé, que professam com os lábios o nosso Senhor, né? Ou seja, aparentemente, né? Aparentemente servem a Deus. Aparentemente servem a Deus. Aqui está a grande questão de todo o evangelho de hoje. E Jesus está dizendo bem claro que não adianta expulsar demônios, não adianta pregar, não adianta, dentro de tanto doutorado, mestrado, etc, etc. Isso tudo é bom, isso tudo é bom. Mas quando não serve para o propósito, né? Fazer teologia, por exemplo, fazer filosofia é importante, teologia é importante, mas quando esses estudos não servem para o propósito, e qual é o propósito? O propósito é levar e se levar para Deus, levar o outro para Deus e se levar-se para Deus. Esse é o grande propósito. O propósito é salvação, o propósito é levar o céu, o propósito é trazer o céu para o coração e para os corações de si e os corações dos outros. Então, não adianta com os lábios professar uma fé simplesmente, mas que a vida no real,
não é o que os lábios estão dizendo, estão proferindo. Então Jesus deixa bem claro que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Porque nem todo mundo que está dizendo está vivendo o que está dizendo. Nas ordenações, na minha ordenação em especial, né, já que ontem eu fiz 20 anos de padre, muito feliz, apesar das lutas, das batalhas, dos enfrentamentos, mas nada tira a alegria de ser padre, nada pode tirar a alegria de ser padre. Claro que nós choramos, claro que nós ficamos tristes, mas nada pode tirar o verdadeiro sentido do sacerdócio, que é de Cristo, né? O sacerdócio de Cristo, que ele nos dá a graça de nós estarmos conferidos. Mas o evangelho de hoje não é vocacional, não é para falar do meu sacerdócio, só foi um adentro, né, daquilo que o meu coração está vivendo hoje. Uma alegria de viver a vida sacerdotal. Bom, e aqui mostra claro que a falsidade do ministro ordenado, né? Eu dizia essa semana, dizendo para um padre, irmão e amigo, dizendo, meu filho, não siga maus exemplos, não siga maus exemplos, não siga exemplo de pessoas que escandalizam a Santa Igreja, de pessoas que deixam de fazer o seu ofício para fazer coisas secundárias, coisas que não é para um ministro ordenado, não é para um ministro ordenado, né? Então eu dizia para esse meu filho sacerdote, meu filho, fuja essas possibilidades para não deixar com que o povo de Deus sofra com um ministro de Deus ou um ministro ordenado, porém que prega, mas não faz o que prega. Eu ia dizer antes, na ordenação, o bispo pega a mão na palavra de Deus, nos santos evangelhos, e coloca na tua mão dizendo, olha, pregues o que lê, né, e viva o que prega. Ou seja, o que nós estamos lendo da palavra de Deus é para ser pregada, e a pregação que estamos dizendo, proferindo, é para ser vivida. Então, eu não prego para mim tão somente, mas prego para o outro e muito mais para mim, né? Porque fazer a pregação para o outro e não fazer com que essa pregação chegue também ao seu coração, então foi uma pregação vazia. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não adianta dizer que expulsou demônios, que fez caridade, que ajudou pobres, que fez isso, que fez aquilo, mas que do Evangelho você está distante. Do Evangelho de Jesus você está seco, cético, com tanto mestrado, doutorado iado, sei lá, tanta coisa. Boas, porém, se não comunica a Jesus, não vale de nada. Não vale de nada. Não vale de nada, de nada, de nada. Então hoje nós somos provocados por esse santo evangelho para darmos de fato testemunho da palavra de Deus, que a casa não caia. A casa não caia, porque a casa que você construiu está como alicerce o Cristo. Mas se for o alicerce, o mundo vai cair. Se tiver o mundo como alicerce, os prazeres do mundo, as fantasias do mundo, bom, enfim, se for, isto vai cair. A casa cai. Sejamos rocha, construamos nossa casa, nossa fé, nossa vida em Deus, na rocha que é o Cristo. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça da fidelidade, que a Santíssima Virgem Maria nos dê a alegria
de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes, temos a casa de acolhermos sacerdotes para retrazê-los para a experiência de fé, de amor e de missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.